Maravilha. Quero orar mais uma vez com você. Pai querido e amado, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Esse é o momento onde a Tua palavra será pregada, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que cumpre o Teu propósito. Portanto, que não haja distração em nosso meio, que não haja confusão, mas que assim o Teu Espírito Santo possa ministrar cada um de uma forma específica, individual, que assim essa palavra venha penetrar no mais profundo dos corações, produzindo os frutos necessários. Pai querido, que o Senhor nos retire todo incômodo, meu Pai, todo pensamento em outro lugar. Venha, Senhor, fazer com que nós venhamos realmente se concentrar naquilo que estiver sendo falado aqui, meu Pai, e poder receber da parte do Senhor tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, que não seja à toa cada vida aqui, Senhor, cada pessoa que aqui está para escutar a Tua palavra, as pessoas que estão conectadas também, que não estejam conectadas por conectar, Senhor, mas que sim, estejam aqui, Senhor, e ali, de todo o coração, dispostos a receber algo que vem de Ti, e que mude e transforme as suas vidas de uma forma sobrenatural. É assim que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos, consegue abaixar um pouquinho aqui para mim? Acho que deu uma aumentada, só abaixar um pouquinho, tchau, tá alto aí, né? Som, abaixou, mas abafou, me tira dessa lata, aí, agora tá bom, só abaixa um pouquinho só, que tá bem alto aqui pra mim, só um pouquinho mesmo, som, 1, 2, mais um pouquinho, só pra eu ficar de boa aqui, não, o que houve? Som, vai assim mesmo, vocês estão me ouvindo bem? Então, maravilha, aí, tá mais ou menos, você mexeu em alguma coisa aí, mas tá bom sim, mexe não é não, tá bom, glória a Deus. Então, para quem não sabe, nós estamos inseridos em uma série aqui chamada, o que é mesmo? O quê? Vida transformada, só para saber se vocês estão cientes mesmo, né? Porque da outra vez eu perguntei, vocês nem sabiam o que era. Então nós estamos aqui em uma série onde Deus tem nos instruído sobre como realmente nós vivemos a transformação que Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas. Então, quero trazer aqui alguns dados que eles são muito importantes e que eles servem de alerta para as nossas vidas, que de acordo com uma pesquisa do do Datafolha, ô Everton, tá mais fresco aí? Quiser vir para cá, pode vir, tá bom? É que vocês ficam conversando, eu perco minha, entendeu? Aí. De acordo com a pesquisa onde? Datafolha. De janeiro de 2020, 31% dos brasileiros se identificavam como evangélicos. Então, de acordo com as estimativas mais recentes do IBGE, a população no Brasil em 1º de julho de 2024, mais recente, era de aproximadamente 212,6 milhões de pessoas. E esse percentual, então, de 31% dos evangélicos, ele representa um número de 65,9 milhões de pessoas no Brasil que se dizem ser evangélicas. Estão comigo? Agora eu vou te trazer um dado que é muito relevante, que vai mostrar que o número de evangélicos eles tem crescido muito nos últimos anos. Foi feita uma pesquisa no ano de 2000 e foi constatado que 15,5% da população era evangélica. Quantos por cento? E agora, 2024, isso exatamente dobrou. Então, de 15,5% em 2000, em 24 anos, ele partiu para 31%. 24 anos, o dobro de evangélicos na nossa nação. Estão comigo? Em 24 anos, quanto por cento de evangélico? O dobro, 31, isso. Então, esse número, ele cresce a cada dia. O que me assusta é como ele cresce. Isso não é de agora que eu venho falando sobre
mas infelizmente uma onda de uma moda de pregações que trazem um conforto espiritual, de pessoas que consomem conteúdos rasos que são espalhados nas redes sociais, formam cristãos não profundos na palavra, mas sim cristãos superficiais na palavra de Deus. O evangelho, em parte, infelizmente, virou um produto a ser comercializado que tem gerado muito lucro. E com tudo isso, é fato que nós estamos hoje enfrentando, uma crise na propagação do evangelho de Cristo. Então, é notório que isso, eu vou trazer alguns dados, algumas coisas para vocês. Eu lembro de um pastor que era uma referência para mim, que eu ouvi a pregação dele, me sentia bem, esperançoso, cheio de fé, mas que eu fui, depois que eu deixei de ser menino, de pensar como menino, de agir como menino, de raciocinar como menino, eu comecei a fazer uma reflexão das palavras dele e pude verificar que ali, em suas palavras, não existia um confronto, não existia nenhuma palavra que me gerava arrependimento, existia uma mensagem triunfalista, uma mensagem de só vitória, uma mensagem de que você vai conquistar tudo, que você vai conseguir tudo, que vai dar tudo certo. Só que o evangelho de Cristo não é bem isso. Está comigo? Diga amém. Então, a gente precisa entender uma coisa, até que essa semana, um pregador muito famoso, que não vou citar o nome, ele fez uma declaração muito polêmica, falando sobre um Deus que faz tudo aquilo que você quiser fazer, basicamente isso. Então aquilo que você imaginar, que você vê, que você tocar, se você quiser, é o plano de Deus, e por aí vai. Existe todo um contexto, mas não existe base bíblica para tal pronunciamento, e isso gerou muita discórdia entre os teólogos e aqueles que estudam a palavra, e isso só mostra o quanto que nós estamos inseridos em um contexto onde pessoas que pregam um evangelho como esse, só aumentam a cada dia o número de seus seguidores, porque são palavras gostosas de ouvir, são agradáveis, fazem-nos bem. E é interessante que Charles Spurgeon, ele vai falar algo muito, muito importante sobre, que ele vai falar assim: evitai o evangelho açucarado, busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência, o evangelho que mata seu eu, porque esse evangelho que nos dá vida de novo. Diga ai. É forte ou não é? Então evitai o evangelho açucarado, o evangelho de só vitória, o evangelho dos ursinhos carinhosos. Quem é dessa época aí, vai? É ou não é? O evangelho colorido, o evangelho que nos rasga, o evangelho que mata o nosso eu, é o evangelho que nos dá vida. Lucas 9:23 vai dizer assim: aquele que quiser seguir-me, Jesus falando, negue-se a si mesmo todos os dias, pegue o quê? A sua Então o evangelho de Cristo é o evangelho que eu preciso me negar, renunciar o meu eu, matar o meu eu, como Charles Spurgeon falou, todos os dias, e carregar uma cruz e seguir Jesus, ou seja, ser discípulo dele. Então não existe o evangelho sem renúncia, sem confronto. Estão comigo? Faz sentido isso ou não? Então muitos pregam o que as pessoas querem ouvir, por isso que vai aumentando o número de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não se abrem ao evangelho de Cristo, ao evangelho que confronta, pessoas que se alimentam de uma palavra, ouvem coisas que lhe fazem bem, porém isso não produz fruto de arrependimento, não produz transformação de vida. E o que eu quero trazer aqui para vocês, mais uma vez, é sobre o quanto que a nossa vida com Cristo, o nosso assentar à mesa com Ele, a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento íntimo com Ele, ouvir os confrontos dEle, as exortações dEle, vai nos produzir uma vida, e uma vida transformada. Eu ousei ir na contramão daquilo que
tem sido um discurso pregado numa boa parte dos pastores e ministros do Senhor. Porque quando eu vou estudar a Bíblia, quando eu vou conhecer Jesus mais, quando eu vou me aprofundar nas Escrituras, eu vejo que não é isso, e eu não posso me adaptar a algo que eu fale, que eu ministre, que você simplesmente seja agradável aos seus ouvidos. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer que nós ouvimos. Vocês estão comigo ou não? Existe toda uma fórmula para se fazer as pessoas ouvirem, para as igrejas crescerem, e eu sei um pouco desse caminho. Existem muitas coisas mundanas que são colocadas ali para persuadir pessoas e manipular a massa, mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos levar a viver e entender e ser transformado por uma palavra que é dele, que é viva, que é eficaz, que é o Evangelho de Cristo. Se você puder abrir comigo lá em Apocalipse, vixe, eita, glória, ai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, somente. Quem achou, dá um glória aleluia aí. Apocalipse 3, 20 vai dizer assim: preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Somente até aí. Quero te falar o contexto, que eu gosto de mergulhar na palavra, e eu quero que você entenda o contexto que esse versículo está inserido. Estão comigo? Querem aprender aqui ou não? Quem quer ir embora, dá um glória a Deus bem alto então. Caramba, todo mundo quer ir embora, meu. Teve vários dessa vez. Cadê a irmã? A irmã ficou quietinha hoje, né? Tá bom, já estou acabando. Eu acho que o pessoal está com mais calor que está lá, e por isso que eles querem ir embora logo. Vou ser rápido. Para vocês entenderem, essa palavra foi escrita para a igreja de... Opa, eu ouvi aqui. Laodiceia, quem falou? Aí, ó. O pessoal está afiado. Essa palavra é escrita para uma igreja chamada Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ela vivia em um centro comercial importante. Ela era a mais rica das 7 igrejas. Ela era famosa por causa da sua linda lã negra, que era tecida e usada para fazer roupas finas e caras da época. Moradores de Laodiceia eram considerados autossuficientes, entre os quais havia uma grande colônia judia. Haviam reunido consideráveis fortunas e se orgulhavam de sua cidade, que se tornara também um grande centro financeiro. Laodiceia estava no auge, no topo. Laodiceia tinha o maior status da época e uma condição financeira admirável. Laodiceia negligenciaram o seu serviço a Cristo e infelizmente se tornaram presunçosos, orgulhosos, e aí aos poucos eles estavam se autodestruindo. O profeta do Senhor, levantado por Deus, ele vem para poder exortar essa igreja, para poder sair dessa condição e quem sabe se arrepender. E aí você não vê um evangelho que fala só vitória, que é só glória, que está tudo bem, que você vai triunfar, que você vai vencer, e que Deus está contigo, então pode continuar sonhando, pode continuar fazendo. Não, você vai totalmente ao oposto, falando sobre algo que Jesus estava ali tentando ter comunhão com eles, tentando falar com eles, mas eles estavam simplesmente colocando Jesus para fora. Olha o contexto. Então não existe não tem como falar uma palavra açucarada para um povo desse. Eles precisavam ouvir a verdade. Então essa cidade, ela estava preocupada demais com seus afazeres do dia a dia, e eles deixaram o principal, eles deixaram Jesus para fora e deixaram de ter o tempo com ele. Então, esses dias eu estava conversando com um pastor que Deus nos conectou de uma forma muito maravilhosa, e sou muito grato a ele, a Deus por isso, que ele está me discipulando, e ele me levou a uma reflexão. A gente fala pelo telefone, e ali ele me levou a uma reflexão, porque muitos de nós trabalhamos muito, sim ou não?
Nossa vida é muito corrida, né? A maioria de nós trabalha bastante, e a gente vai em busca desse trabalho, ter o dinheiro para poder pagar as contas, né? Mesmo que às vezes não dá para pagar todas as contas, aleluia. Eu tenho uma técnica, depois se vocês quiserem eu te explico. Vocês querem saber uma técnica? Eu pego todas as contas, eu jogo pro teto, o que grudar eu pago. Então tem sido isso nos últimos meses, tem sido muito bom, estou bem mais tranquilo quanto a isso. Tá? O que grudar, você paga. Brincadeira, não faz isso. O pastor falou que eu tinha que jogar, eu joguei e não colou nenhuma. Então estou na bênção. Não, pelo amor de Deus, é brincadeira. Tá? Então, e logicamente que isso é importante, né? Nós galgarmos novos patamares profissionais, financeiros, estudantis, temos novas conquistas, né? Conquistar coisas, conquistar casa, enfim, constituir uma família. E logicamente que tudo isso é bom, saudável e necessário. Estão comigo? O problema é quanto do nosso tempo nós estamos utilizando para priorizar Jesus. Uau! Estão comigo? Então, quanto de que nós estamos dando para Jesus do nosso tempo, oferecendo a Ele o nosso tempo? Quanto investimos na própria grande comissão de Cristo, no realizar dos seus propósitos aqui, de poder propagar o Evangelho, de poder ensinar a outros, de ser instrumento de bênção para o nosso próximo? Porque muitas vezes nós focamos demais nas conquistas, só que isso de uma forma demasiada, e a gente acaba deixando Jesus de lado. E Laodiceia fez exatamente isso. Eles estavam no auge profissional, financeiro, nas conquistas, porém eles deixaram o principal de lado, a sua vida com Jesus. E eu te pergunto, em meio à nossa correria, em meio às nossas labutas do dia a dia, o que nós temos oferecido para Jesus? O quanto que nós estamos nos entregando a Ele? O quanto que nós estamos nos assentando com Ele? Faz sentido? Então, isso, desculpe, é um alerta para todos nós, porque nós precisamos também nos preocupar com isso, com o propósito de Deus nessa terra. Deus, não acredito que Ele tenha te salvado, Ele tenha ali começado uma obra na tua vida, para que você simplesmente permaneça dessa forma, mas não seja transformado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o objetivo de Deus é que a gente seja aperfeiçoado até o dia de Cristo Jesus, que a gente seja transformado e que a gente coloque a grande comissão em prática, que a gente possa levar o Evangelho e poder também investir em novas pessoas e alcançar novas pessoas, assim como nós fomos alcançados. Ide e fazei discípulos. Quem está comigo, diga amém. Quem não quer ir embora, dá glória a Deus. Ufa. E dentro desse contexto, tem pessoas que pensam, hoje é feijoada, hein, meu, que tudo é relativo. E isso é muito preocupante, porque eles acham que podem fazer seleções do que pode se seguir ou não do Evangelho de Cristo. Então, o que me faz bem, o que me agrada, esse eu quero, eu faço, tudo é relativo. O que eu não quero, eu deixo de lado. O problema é que o relativismo, vocês vão aprender aqui um monte de coisa hoje, hein? O relativismo, sabe o que é relativismo? Pergunta para o seu vizinho, o que é relativismo? Relativismo é a ideia de que a verdade, a moralidade e o conhecimento não são absolutos. Repita comigo, não são absolutos. Em outras palavras, algo pode ser verdadeiro para uma pessoa, mas não é para outra. Então, o meu princípio, para mim, é real, é o certo, mas não necessariamente eu aprovo os seus princípios, porque para mim isso não é certo, isso é relativo. O que é certo para mim, não é certo para você. Estão comigo? Culturalmente, o que é certo para mim, não é certo para você. Moralmente, a mesma coisa. O problema está que quando nós falamos do Evangelho de Cristo, quando nós falamos do cristianismo, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, o relativismo é um problema, porque contradiz a verdade absoluta de Deus. Estão comigo? A palavra de Deus é relativa. A palavra
de Deus, ela é imutável. Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é relativo? Não, é uma verdade absoluta. Então a Bíblia ensina que a verdade não muda de acordo com as opiniões ou cultura, mas é fundamentada em Deus e em sua palavra. Vocês estão comigo? Salmo 119, não precisa abrir, 160, vai dizer que a própria essência de tuas palavras é verdade, todos teus justos estatutos permanecerão para... Então a própria essência de tuas palavras é verdade, verdade absoluta. Só que esse evangelho de Cristo, construído em fundamentos imutáveis, é para apenas uma parte. Esse evangelho de Cristo, entre aspas, logicamente, é para apenas uma parte. Desculpa, o evangelho de Cristo, construído em fundamentos que não se mudam, que são absolutos, que são reais, ele infelizmente é apenas para uma parte que realmente quer viver os frutos de uma conversão e ter uma vida transformada, porque as pessoas estão relativizando? Quem é professor aqui? Quem falou relativizando? É isso mesmo? Confere? Então tá bom. Então, o que eu estava falando? Relativizando? Por que eu falei relativizando? As pessoas estão relativizando o quê? A palavra, o evangelho. Então eu escolho o que eu quero e o que eu não quero, e daí vira o evangelho de ursinhos carinhosos. Olha que legal, né? Então, isso aqui é gostoso de ouvir, isso aqui é legal de ouvir, isso aqui me faz bem, isso aqui me traz uma paz, isso aqui faz meu dia melhor. Mas antes de Jesus, nós estávamos em um caminho de perdição, das trevas, condenados. E a partir do momento que nós temos encontro com Jesus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos sentar à mesa com Ele, nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos ser transformados por Ele, porque tem pessoas que infelizmente estão anos na igreja e nunca se assentaram com Jesus, para resolver algumas questões de áreas específicas na sua vida. E logicamente que o sentar em Jesus, não é fisicamente, você não vai sentar com Jesus, mano, eu estou falando com Jesus, mas você está com Jesus em todo o tempo, você está conversando com Ele, você está tendo tempo com Ele, você está tendo intimidade com Ele, você perguntar para Jesus, Jesus, o que tem dentro de mim que precisa ser transformado, o que eu preciso fazer, sonda o meu coração, vê se alguma coisa que eu preciso resolver. Jesus, eu quero fazer a Tua vontade, Jesus me ajuda, Jesus eu preciso de Ti, Jesus eu quero viver o Teu Evangelho, e esse Evangelho que muitas vezes vai confrontar, mas eu sei que essa é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, portanto eu estou disposto. Quando nós nos assentamos à mesa com Jesus, quando nós temos tempo de qualidade, quando Jesus está batendo na porta e a gente ignora esse som, nós estamos entrando em um lugar de uma perdição espiritual, de um declínio espiritual. Mas Jesus está batendo, Ele não somente bate, mas aqueles que o ouvem, eles precisam tomar uma atitude, eles precisam sair do seu lugar de conforto, eles precisam sair do seu lugar, eles precisam ir até a porta, eles precisam abrir a porta, eles precisam também convidar Jesus para entrar, e quando Jesus entrar, eles precisam convidar Jesus para sentar, e quando Jesus sentar, eles precisam convidar Jesus para comer com Ele, para ceiar com Ele, para tomar um café com Ele. E quando isso acontecer, você precisa permitir que Jesus fale a verdade com você. São atitudes que nós precisamos fazer. E quando isso é real, o nosso Jesus, aleluia, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele nos ministra, Ele nos cura, Ele nos ajuda, Ele traz tantas palavras de vida, tantas palavras que vai realmente muitas vezes nos confrontar, mas ao mesmo tempo vai nos confortar, sabendo que Ele está conosco em todo o tempo, Ele não vai nos desamparar, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim,
tem a majestade santa, é aquele também que vem até nós e se aceita conosco, é aquele que também quer ter intimidade com Ele. Ele é soberano, Ele é o grande eu sou, mas Ele também é amigo, Ele também é amigo, e Ele quer ter comunhão conosco, aleluia, e Ele quer ter comunhão conosco, aleluia. Então deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus te tirar desse estado de prisão, de aprisionamento, desse jugo de escravidão, que você por muitas vezes não tem conseguido sair. Jesus, Ele é o suficiente, Ele é suficientemente poderoso para fazer uma obra completa em tua vida e te dar uma vida transformada por Ele. Quantas coisas que você pode estar vivendo que te levou a estar como uma pessoa que parece que está amarrada em áreas que Jesus está ali, batendo na porta, pedindo para entrar, pedindo para fazer algo na tua vida, pedindo para ter tempo contigo, mas o medo tem te aprisionado, o conforto tem te aprisionado, a insegurança do futuro incerto, de você realmente deixar Jesus vir e tratar as suas feridas, tem te incomodado e tem te aprisionado. Mas quando nós falamos com Ele, quando nós permitimos que Ele venha, nós oferecemos a Ele tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos as nossas dores a Ele, nós entregamos os nossos traumas a Ele, nós entregamos o nosso luto a Ele, nós entregamos as áreas que estamos aprisionados a Ele, e Ele vem, igreja, e Ele cuida, porque Ele quer te dar uma vida transformada. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, mas também para te dar uma vida transformada nessa terra, para que você possa viver pela glória de Deus. Então permita que Jesus venha na tua vida e possa realmente começar a ter o controle na tua vida, e que você possa se submeter a Ele. Deixa Jesus conduzir os teus passos, mesmo que o medo tente te aprisionar, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ser o seu Senhor. Jesus aqui nesse contexto, como nós vimos, está falando para uma igreja que deixou Jesus de lado. Eu estou à porta, eu bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com Ele eu cearei, e Ele comigo. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se coloca na mesma posição na mesa, para poder nos dar a segurança de que a gente pode conversar com Ele. Os que se convertiam ao cristianismo tinham os seus encontros na sinagoga, mas também se uniam nos lares para partirem o pão, para ter comunhão. Atos fala muito sobre isso. Então a mesa não é somente o lugar para comer, mas para relacionar-se, para conversar, para traçar planos, para elaborar projetos, sonhar, ser avivado, ativado em uma comunhão que é edificante. Há registros de ocasiões importantes em que o encontro à mesa resultava não apenas no partir do pão, mas também na transmissão de doutrinas, de valores, ideais e posturas. Quando se fala na mesa com Jesus, se fala de muito mais benefícios que se pode viver do que se imagina. Estudos realizados por universidades da Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, afirmam que esse momento ajuda na organização social, na imposição de limites, no enriquecimento das relações interpessoais e do vocabulário. Existe tanto poder em uma comunhão de uma mesa que talvez você não tenha ideia. É interessante que eu, estudando sobre isso, fui pegar mais conteúdo, e quando se fala de estudos que mostram que fazer refeição em família na mesa, ele vai trazer muitos benefícios. Ele vai melhorar o desempenho acadêmico dos nossos filhos, por exemplo. Ele faz com que haja menos problemas comportamentais,
Ou seja, os familiares vão ter menor risco de envolvimento com drogas, álcool e tabaco, no caso dos filhos, por exemplo, ou de algum familiar. Eles vão apresentar menos problemas emocionais, como ansiedade e depressão, no assentar à mesa e fazer uma refeição. Isso vai gerar relacionamentos fortes, os laços familiares vão ser fortalecidos, isso vai aumentar a conexão entre pais e filhos, isso vai melhorar a comunicação, as crianças vão se sentir mais seguras, elas vão ter maior autoestima, isso vai desenvolver habilidades sociais, a interação na mesa ensina bons modos, paciência, a importância da escuta ativa. Crianças aprendem a expressar opiniões e emoções de forma saudável, isso se a gente criar o hábito, como pais, por exemplo, de nos assentar com os nossos filhos em uma mesa. Agora imagine se você sentar à mesa com Jesus, quantos benefícios isso não pode ser gerado, através de uma comunhão real com Ele. Vocês estão comigo? Se a gente fazer de um hábito, uma vida com Jesus, uma comunhão com Ele, um assentar à mesa com Ele, quantas qualidades isso vai gerar em nós, quantas coisas boas. Em Lucas nós vemos que Jesus, ele estava sentado à mesa com seus 12 discípulos, celebrando a ceia, tendo comunhão, ele estava ensinando, ele estava motivando, ele estava conversando. Lucas 7, 37, 38 vai falar sobre isso. E será que a gente está se preocupando com isso, de termos esse momento com Ele? Porque a falta de entrega para o cumprimento de propósitos pode ser fruto de um coração que está ferido, no coração ainda traumatizado, que quer permanecer em um lugar ainda confortável, que não quer se envolver muito. Mas eu quero dizer algo para você: converse com Jesus, exponha os seus traumas, os seus medos, exponha as suas dores, as suas inseguranças, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te direcionar, deixa Ele te curar, porque Ele tem esse poder. E quando nós nos aceitamos à mesa com Jesus, a sua palavra vai produzir frutos. Em Hebreus 4:12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então é a palavra, que ela não é um carinho, conforme muitos pregam, mas é uma palavra que é como uma espada de 2 gumes, é uma palavra que corta ao entrar e ela corta ao sair, mas é uma palavra que traz vida em nós, é uma palavra que tira tudo aquilo que não pertence mais à vontade de Deus, é uma palavra que vai excluindo de nós aquilo que está nos aprisionando, que está nos impedindo de irmos além. É uma palavra que é real, que é viva, que é verdadeira e que deve ser ministrada em nossos corações. E Deus tem essa palavra. O livro de Lucas, no capítulo 24, que relata que ao ressuscitar, Jesus, ele aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos, só que os discípulos, eles não reconheceram Jesus, e conversaram o caminho todo com Jesus, e daí eles chegam ao destino, chegam à aldeia ali, e daí já está à tarde, eles pedem: fica com a gente, Jesus. E daí eles falam: entra com a gente, vem comer com a gente. E daí eles se assentaram na mesa eles se assentaram onde? Na mesa para jantar. E só depois que eles se assentaram, eles perceberam que era Jesus quando estavam naquela mesa. Em Lucas 24, 28, 31 vai falar sobre isso. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Eu aprendo algo nesse versículo, que quando eles estavam no ritmo frenético da viagem,
quando eles estavam caminhando, quando eles estavam conversando, quando eles estavam meio ali que no automático, fazendo as coisas do seu dia a dia, em movimento, preocupados ali com a viagem, aonde eles não conseguiam olhar com qualidade um para o outro, eles ainda não haviam reconhecido Jesus, mas a partir do momento em que eles se assentam à mesa, aonde eles relaxam, aonde eles descansam, onde eles se veem face a face, aí nesse momento os discípulos conseguem perceber que é Jesus. E tem muita gente que não consegue ainda saber mais profundamente quem é Jesus, porque não tem tido tempo com Ele. Então Deus está nos alertando nessa noite: passe tempo com aquele que é maravilhoso, que pode todas as coisas. Passe tempo com aquele que pode te curar, aquele que pode te ministrar, aquele que te ama. Passe tempo com aquele aonde você possa ceiar com Ele e Ele com você, aonde você possa conversar, aonde você possa realmente ser ministrado. Passe tempo com Ele, conheça-o mais profundamente, não somente ouvindo coisas que te fazem bem, mas andando com Jesus, não conhecendo Ele somente de ouvir falar, mas sim de com Ele andar, conhecendo não o Evangelho que se é pregado no mundo afora, mas o Evangelho que você conhece através de Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho que você conhece através da Bíblia Sagrada, que é imutável, o firme fundamento da nossa fé, Jesus Cristo. Ele precisa estar presente todos os dias de nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa comunhão, e isso deve ser real. Jesus no seu dia a dia sempre teve a mesa como lugar especial, e a gente precisa entender isso. Nós devemos permitir que Ele também tenha o seu lugar especial em nossas mesas, para que nós e a nossa família seja edificada por Ele, que sejamos pessoas, que sejamos uma família, que sejamos uma igreja que nunca deixa Jesus para fora, que mesmo em meio às conquistas, mesmo em meio àquilo que nós vamos viver, mesmo em meio às promessas ou sonhos, as maravilhas que viveremos, que nós nunca venhamos esquecer dele, aquele que é poderoso, aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida para nós. Que Jesus nunca venha ser um objeto de uso, mas que seja o nosso Senhor, que seja o nosso amigo, que seja aquele que esteja conosco em todo o tempo, porque Jesus nos ama. Não deixe Jesus para fora, não deixe Jesus para fora, deixe Ele estar contigo. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer te ajudar, Ele quer ceiar contigo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos por um instante, se puder. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, você ainda não teve a oportunidade de chamar Jesus para entrar na tua vida, para ser seu Senhor, para ser seu Salvador, para mudar a tua história. Se você quer confiar nele, se você quer dar sua vida para Ele, se você quer se entregar por completo a Ele, eu quero fazer uma oração por você. Vou fazer uma oração, você vai repetir comigo, depois eu vou orar por você, e a gente vai te receber na família de Cristo. Mas isso é algo pessoal, isso é algo entre você e Ele. Então, se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo, onde quer que você esteja, levante uma das suas mãos bem alto. Como sinal que você faz para Ele, levante uma das suas mãos bem alto. Eu vou fazer uma oração, repita comigo, com convicção naquilo que você está falando, porque você está tomando a melhor decisão da tua vida. Você está se entregando por Ele, completamente para Ele. E repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou, e nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, me lave com Teu sangue, me purifica, me justifica e me santifica, porque a partir de agora eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vive está à destra do Pai.
destra do Pai. E eu declaro que Tu és meu Senhor e meu Salvador para todos sempre. Amém. Eu oro por você que fez essa oração. Eu declaro que seu nome agora está escrito no livro da vida, que você orou e se entregou a Ele. Que Jesus agora esteja te conduzindo em todo o tempo, que você tenha comunhão com Ele, que Ele possa cuidar de você e você se permita ser cuidado por Ele. Que você seja bem-vindo na família de Cristo e esse processo de conversão seja sem interrupções até o dia que Ele venha. Nós como igreja te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, se puder, procure o pessoal aqui do Connect. A gente quer ter um contato contigo e te ajudar nessa caminhada. Eles vão estar te esperando aí no final do culto. Se puder, levante seu lugar. Nós vamos encerrar esse culto adorando ao nosso Deus. E antes de a gente começar a louvar aqui, eu quero te fazer um convite. Fazer um convite a poder refletir em tudo aquilo que o Senhor ministrou no teu coração. Eu quero te dar alguns minutinhos aqui, para que você possa ter o seu tempo com Ele, você possa fazer a sua oração de repente de confissão de pecado, a sua oração de arrependimento, a sua oração de reafirmação da tua aliança com Jesus, a sua oração de poder se aproximar com Ele. Então eu quero que você aproveite esse momento e tenha o seu particular com Ele, antes de nós começarmos a adorar aqui.
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa.
Aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você e sua casa estejam debaixo dessa proteção divina, que o Espírito Santo de Deus continue te conduzindo nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é Jesus Cristo, que nada falte em você e que em tudo você esteja com o teu coração aberto, disposto a poder ouvir a voz do Senhor e obedecer. Que Deus te capacite nessa jornada em nome de Jesus, que esse amor maravilhoso, pleno, imenso, sobrenatural, incondicional de Deus esteja em você e se manifeste através de você, e que essa graça que você possa experimentar todos os dias que vem de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue te preenchendo, te consolando, e que haja sempre, continuamente a comunhão com Jesus Cristo. Que Ele te guie, que Ele te guarde, que Ele te proteja, esteja sempre com Ele, não deixe Ele para fora, viva com Ele, viva uma vida transformada que Ele tem para você. Vai debaixo dessa paz, excelente semana, em nome de Jesus, amém. Um abraço na pessoa que está do seu lado, Deus te abençoe e te guarde.